levo minhas duas meninas mais novas pro hospital, porque elas deram crise aqui. E lá dentro do hospital eu comecei a dar aquela. Falei assim, nossa Deus, eu vou dar crise aqui. Aí eu sentei, fiz aquela técnica que você ensinou. E na hora que eu falei assim, é só por um minuto, vai passar. Ah, foi embora, Dulce. Foi embora na hora, por duas vezes. Não dei mais. E aí, a ansiedade ela se agravou num nível muito grande, inclusive na igreja. Eu ia na igreja, eu tinha crise de ansiedade na igreja. Mas o que deu um upgrade, assim, para eu melhorar da ansiedade, já tá há muito tempo sem ter uma crise, foi a ajuda do método. E eu comecei a ficar nervosa, e a minha mão começou a suar, e eu sabia que a ansiedade estava querendo ali sair, e aí eu comecei a respirar, comecei a fazer a respiração, porque a respiração ela é maravilhosa, e comecei a dar comandos para o meu cérebro, né? E aí vinha a palavra que a Dulce falou uma vez, eu nunca vou esquecer, você é potente. Aleluia. E deu tudo certo, fiz a prova, e eu senti assim como se fosse assim, um alívio no meu corpo todo, né? Eu vim aqui contar sobre como eu entrei no Método Viva e como estou hoje. Eu entrei no Método Viva com várias crises de ansiedade, de manhã, de tarde, de noite. Muitas vezes fui parar no hospital com crises. Só que daí chegou um momento que eu sentia muita dor no meu corpo, as explosões de raiva eram todos os dias, ansiedade todos os dias. Resolvi, não, eu vou ter que fazer alguma coisa. E foi onde eu encontrei o Método Viva. E resolvi me inscrever, mesmo com todas as dúvidas, achando, será que vai dar certo? Não vai. Eu me inscrevi. E desde a primeira aula eu adorei. E o maior medo que eu perdi foi do que o meu marido ele sempre me convidava para andar de moto. E eu acabava não andando porque eu ficava muito ansiosa. Então esse final de semana eu decidi ir com ele de moto e viajar 2 horas para visitar a família dele. Onde eu não ia há 1 ano porque eu tinha crise. Eu via as pessoas, muita gente, eu ficava ansiosa, nervosa. E é onde eu fui e fiz. Fui com ele, passei um final de semana maravilhoso, andei de moto. Foi só diversão, não tive crise de ansiedade, não tive nada. Eu iniciei meu processo de cura e liberdade emocional. Eu estava presa em uma dinâmica infantil, tendo muita crise de ansiedade, muitas vezes aflita, muitas vezes com angústias, pelo qual a última crise foi numa reunião também escolar. E estou conseguindo ir a locais, sair. Antes eu não conseguia porque eu tinha medo às vezes, então eu resistia. E agora não, eu consigo sair, estou conseguindo enfrentar as minhas responsabilidades do dia a dia. Eu iniciei o meu processo de cura e liberdade emocional através do Método Viva. Então eu quero dizer que eu era uma pessoa que tinha um problema de uma ansiedade muito alta, né? Devido a ter engravidado e adquirido a pressão alta, eu não quis aceitar a pressão alta em minha vida. Então eu fiquei com muito medo, fiquei muito apavorada, muito estresse com tudo, estresse com a minha família, estresse com meu marido, com a minha filha. Eu não tinha vontade mais de fazer nada, não via mais o dia bonito, não via mais o dia com clareza. Então a minha autoestima também estava muito para baixo, né? Então, depois que eu iniciei o Método Viva, né, que a gente começou a aprender, né, a controlar a nossa ansiedade, né? E hoje em dia eu tenho o controle da minha ansiedade. Agora eu vejo o dia com mais clareza, né? Eu vejo o dia mais belo, mais bonito. Eu tenho vontade de me arrumar agora mais, tenho vontade de sair, eu tenho mais paciência com a minha filha, com a minha família, com o meu esposo. E tudo graças a primeiro meu Deus, né? E agora o Método Viva, né? Que está nos ensinando, né? Como nos comportar, como nos controlar com as nossas ansiedades, né? E os nossos sofrimentos emocionais, né? Então, eu iniciei o meu processo de cura e liberdade emocional. A graça e paz, minha irmã! Seja muito bem-vinda à terceira aula da Revolução da Cura Emocional. E
eu sou a Dulce e nessa semana você está aprendendo como iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional. E antes de mais nada, eu quero louvar a Deus por essa semana. Ele nos sustentou até aqui e eu louvo a Deus pela sua vida, minha irmã, que está empenhada em aprender a iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional. E olha, se prepare que esta aula é a mais importante da nossa revolução, porque eu vou te ensinar como conquistar a cura e liberdade emocional na prática. Hoje você aprende o que é necessário. Hoje eu vou te mostrar o caminho. E antes de mais nada, eu quero dizer que eu estou muito feliz com a participação de todas vocês em nossa comunidade. Olha, vocês participaram ativamente. Minhas redes sociais ficaram movimentadíssimas. Eu estou maravilhada com tantas mulheres guerreiras que estão decididas em dar um fim a esta vida de sofrimento emocional e finalmente iniciarem o seu processo de cura e liberdade emocional. E parabéns pela dedicação em fazer os testes, tirarem lá suas dúvidas, vocês estão caminhando para a cura. Parabéns! E olha, essa revolução, a revolução da cura emocional, você está aprendendo a iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional em 3 dias, mas talvez você possa estar se perguntando, Dulce, eu entendi que os problemas que tenho na vida e nos relacionamentos desequilibram o meu cérebro. Também aprendi que o equilíbrio do cérebro vem quando eu treino meu córtex pré-frontal. Mas então, como eu faço para treiná-lo? Como eu faço para acessar a minha cura? Bom, esta aula, a aula 3, eu vou te mostrar 2 técnicas que vão te ajudar na prática a iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional. Irmã, e você tem percebido que iniciar o processo de cura e liberdade emocional não é esse bicho de 7 cabeças, como você provavelmente acreditava? Iniciar o processo de cura e liberdade emocional é muito simples. Você só precisa ter alguém que te oriente no que é preciso fazer. Não tem segredo, não é impossível, é simples. Basta treinar esta área do cérebro, o córtex pré-frontal, que você se apropria o que o Senhor já liberou sobre a sua vida, a cura emocional que você tanto precisa. E olha, quando eu descobri o segredo, este segredo que é treinar o córtex pré-frontal, eu iniciei a minha cura e liberdade emocional da depressão e da ansiedade. Eu fico maravilhada em saber que tudo o que a ciência diz, a Bíblia, o nosso Deus já fala há mais de 2000 anos atrás. Agora, imagine, irmã, minha querida amiga, você iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional por meio da ciência e das escrituras. Imagine estar em contato com conhecimento científico e bíblico. Imagine você sair dessa ignorância que te levava à morte e agora viver a vida abundante que Cristo tem para você. A sua cura está em suas mãos e o Senhor está respondendo às suas orações. Ele disponibilizou este conhecimento para você, minha irmã, porque você é amada. A sua cura está literalmente em você. É essa mensagem que o próprio Deus está te enviando nesta semana. Basta ter alguém que te ensine como acessar a cura. E eu quero te dizer uma coisa, eu estou comprometida em te ensinar. E nessa aula eu vou te mostrar como iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional. Você não será mais a mesma mulher depois dessa aula. Confie em mim e fique comigo até o final. A paz, minhas queridas irmãs. Antes do Método Viva, eu estava completamente perdida nas minhas emoções. Eu não sabia mais o que fazer. Eu era uma pessoa totalmente dependente emocional, eu não sabia dizer não e eu estava me anulando. Só que esse me anular estava fazendo com que eu trouxesse uma ansiedade muito pesada sobre as minhas costas, a ponto de quase adoecer. Então, através do Método Viva, hoje eu tenho liberdade para poder entender que eu sou a pessoa que toma as rédeas da minha vida. Hoje eu aprendi a dizer não, hoje eu me sinto leve e feliz. Eu iniciei o meu processo de cura e liberdade emocional. Bom, você aprendeu na aula 2 que o segredo para iniciar o processo de cura e liberdade emocional é equilibrar o cérebro. Eu expliquei que para equilibrar o cérebro basta treinar o córtex pré-frontal. A Bíblia, em Romanos 12:2, e a ciência já nos dá esse segredo.
equilibrar o córtex, equilibrar o cérebro através do córtex pré-frontal. E o início da cura e liberdade emocional está dentro de nós, mais especificamente no córtex pré-frontal ou neocórtex, e aí você pode escolher o nome que você achar melhor. Porque é essa área que equilibra as emoções, e emoções equilibradas, o corpo fica protegido, não adoece e a vida retoma a normalidade novamente. Mas você me pergunta, Dulce, eu tentei de tudo, não consegui resolver nada, só piorou e eu não tenho mais forças, eu não tenho mais esperança. A minha vontade agora é desistir de tudo. Querida, eu quero que você me ouça. Este sentimento de desistência é natural. O ser humano ele não suporta a frustração, porque o nosso cérebro não suporta ficar em dor. Contudo, a frustração é um agente de Deus. Você sabia? Isso mesmo. A frustração nos mostra o que é preciso ser analisado para quando houver uma nova tentativa, sermos mais assertivas. Agora eu vou te dar a resposta do porquê você fez tudo e nada até aqui deu certo. Tá preparada para ouvir? Porque você fez tudo sem conhecimento. Você fez tudo que era errado. Olha, eu vou te dar um exemplo. Se o seu filho está com uma infecção grave na garganta, quem é mãe aqui sabe, né? Crianças ficam com a garganta inflamada direto, principalmente quando vira o tempo. Você vai dar somente analgésico para o seu filho? Pois bem, e se você continuar dando somente analgésico, o que vai acontecer com essa infecção na garganta? Com essa infecção do seu filho? A infecção vai agravar. A infecção que não é controlada pode acarretar outros problemas graves, inclusive uma infecção generalizada no corpo inteiro, causando a morte do seu filho, certo? Assim é com você também. Você só administrou um analgésico em meio a este processo infeccioso de dores emocionais. E nesta aula eu te ensinarei qual é o antibiótico correto que você vai destruir essa infecção e te ajudar a iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional. Eu fiz exatamente isso. Fiquei por anos lidando com a minha ansiedade e depressão de forma errada. Eu orava, irmãs, orava e muito. Lá na igreja eu achava que a minha cura aconteceria somente de forma sobrenatural. Achar que a sua cura emocional só acontecerá de forma sobrenatural é desconsiderar a potência que o próprio Deus colocou no seu ser, colocou em você. Assim diz a palavra do Senhor, lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Querida, Deus te abençoou, ou seja, te autorizou para dominar e governar. Agora pensa comigo, querida amiga. Primeiro, para que existe a medicina? Lucas, o médico amado, segundo Paulo, estudou medicina? Para quê? Se tudo acontece de forma sobrenatural, para que você foi à escola estudar, aprender a ler, aprender a escrever? Os seus professores precisaram estudar, se formar para te ensinar a ler e escrever. O ser humano é potente para aprender novas habilidades e ensinar outros seres humanos. O ser humano, quando ele aprende algo, irmã, ele está fazendo a vontade de Deus. E sabe por quê? Porque assim é o governar e dominar. Isso é cumprir o propósito que ele planejou para você. Muitas mulheres de Deus acreditam que tem que ser as coitadinhas, as sofridas na vida, aquela mulher que vive com dores e que ela tem a maior dor da história. Meu Deus, não! Isso é uma ideia demoníaca. Você, segundo Gênesis 1:28, está abençoada pelo Eterno, abençoada e liberada por Deus para conquistar novos conhecimentos, para governar e jamais será sofrida, a vítima, a problemática ou a coitada. Segundo, se você acha que a sua cura só vai acontecer de forma sobrenatural, você acaba se colocando em uma posição passiva de espera.
É por isso que você não tem forças para fazer o que precisa ser feito. Você fica como criança, irmã, amiga, como criança, esperando receber a cura. Eu fiz exatamente isso por 5 anos. Fiquei como uma menininha, impotente, esperando a minha cura chegar. Isso com meus 20 e poucos anos, até que o Espírito Santo me incomodou e me fez agir, buscando profissionais que ele iria usar para me ajudar. O Senhor, por meio dos profissionais que entraram em minha vida, me ensinaram e eu aprendi exatamente o que fazer para iniciar o meu processo de cura e liberdade emocional. E este conhecimento que eu adquiri me permite hoje governar, porque eu já tenho ajudado a mais de 2.000 mulheres com o método que eu estou te apresentando durante essa semana. E isso tudo é para glorificar o nome do Senhor. Bom, assim como eu saí da zona de conforto, eu digo para você, saia desta zona de conforto, minha amiga. Saia do comodismo, saia da passividade, saia dessa posição de desespero, saia dessa posição de dependência, saia da procrastinação, saia da mediocridade, saia dessas prisões emocionais que o diabo colocou, que o diabo está te usando para te paralisar. Coloque-se como uma mulher potente que Deus criou para ser. E domine sobre suas emoções. Governe, irmã. Governe para a glória de Deus. Aleluia. Irmã, é com muito carinho que eu quero te dizer que, apesar de tudo, eu entendo você. Eu compreendo o motivo de você se colocar muitas vezes como uma mulher que fica esperando a sua cura chegar. A grande verdade é que nós, muitas vezes, não fomos ensinadas pelos nossos pais que nós somos potentes. É bem provável que os seus pais, assim como meus pais, lançaram palavras duras ali para mim. Talvez o seu pai ou sua mãe te rejeitou. Talvez, como o meu pai, o seu pai também, ou a sua mãe, ou quem te criou, te chamou de burra, incapaz, que você não daria certo e que tudo o que fazia não era bom. Eu te falo isso porque durante a minha infância eu ouvi do meu próprio pai que eu era uma menina burra e que, nas suas explosões, ele dizia assim para minha mãe, né, que eu não deveria ter nascido. O meu primeiro salário foi literalmente desprezado pelo meu pai. Eu me lembro com exatidão as palavras dele. Isso é uma merda de salário. Ele falou desse jeito. Eu chorei tanto nessa noite. Eu esperei ele chegar às 11h30 da noite para compartilhar a minha primeira conquista. Eu estava tão ansiosa em poder compartilhar com ele o meu primeiro salário com 15 anos. Eu me lembro até hoje que eram R$150. Eu sei, era bem pouco. Mas foi a minha primeira conquista aos 15 anos. Isso me feriu terrivelmente. Sem contar o abuso sexual que eu sofri aos 9 anos de idade. Ali a minha vida começou a perder o sentido. Quando os abusos terminavam, eu pedia socorro a Deus e eu queria me jogar da janela. Eu morava no 3º andar nesta época. A minha infância não foi fácil. Talvez a sua infância tenha sido como a minha e por isso você duvida do seu potencial. Você duvida que foi realmente criada a imagem e semelhança de Deus. Talvez você duvida que não tem como governar na terra. Ele te abençoou. Eu duvidei por muito tempo. E enquanto eu duvidei, eu não tinha forças para buscar ajuda, ou seja, eu não governava. Pelo contrário, eu era governada pelas emoções disfuncionais, pelo descontrole emocional e até pelo diabo. E por isso, eu quero que você entenda. Quem sabe, querida, você também foi ensinada, assim como eu fui, que não é uma mulher potente. E assim você pensa que não é capaz de iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional. Mas nesta aula, você terá a oportunidade de provar para si mesma e para o inferno que você não vai permanecer nessa zona de conforto. Pelo contrário, você vai tirar sorrisos dos lábios do Senhor. Porque nada mais alegra o coração de Deus que uma filha que crê nele e vive o que ele orienta por meio da sua palavra. E no final desta aula você vai ter a chance de provar para si mesma que você é uma soldada guerreira, potente, que move os céus e move o coração de Deus. E eu vou, ao final desta aula, te mostrar
como se aprofundar neste caminho de cura e liberdade emocional. Querida, o Senhor ouviu suas orações de tal forma que Deus vai permitir que você, ao final dessa aula, conheça um caminho sólido e profundo que vai te direcionar para o início do seu processo de cura e liberdade emocional. E eu sei que você vai me agradecer. E eu queria ter ouvido há 14 anos atrás o que eu vou te contar no final dessa aula. Eu estou aqui para falar para vocês que antes de eu iniciar no Método Viva, eu estava tendo muitas crises de ansiedade, com dependência emocional. Eu não sabia as origens desses traumas que estavam impedindo a minha vida. E hoje eu estou tendo alguns resultados maravilhosos. Eu estou conseguindo lidar melhor com a ansiedade, usando as técnicas que são apresentadas no curso. Eu estou conseguindo me posicionar diante de situações das quais eu preciso dizer não, que antes eu só dizia sim para tudo e para todos, para não me sentir rejeitada, não me sentir excluída, eu aceitava tudo. Mas hoje eu estou conseguindo me posicionar. Eu iniciei o meu processo de cura e liberdade emocional. Bom, mas vamos para o treino, minha querida. Sim, papel e caneta na mão, anota aí que eu vou te explicar tudo o que você precisa aprender hoje, tá? Primeiro, você precisa aprender a técnica da linguagem emocional. Dulce, o que é linguagem emocional? Você de repente deve estar se perguntando, né? Exatamente, querida. Os seus desequilíbrios emocionais são resultados das linguagens emocionais ou traços de caráter disfuncionais que você possui, e eu vou te explicar como isso é na prática, como que isso funciona. Primeiro, você precisa compreender a definição de linguagem. Linguagem é um meio de comunicação pelo qual você se expressa. Exemplo, você tem a sua linguagem verbal, que é a forma como você fala. Exemplo, o seu sotaque. Expressões da região em que você mora. Bah, oxe, oxente, sou. Você aí tem alguma expressão. Tem também as expressões de crente, não é assim? Meu Deus, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Ou seja, a sua linguagem verbal revela o que você pensa, sente, a sua origem, o meio que você vive, entre outras coisas. Só que você também tem a sua linguagem corporal, que são as expressões do corpo. Então, se você está brava, como você revela isso? Você faz essa cara, né? E se está triste? Não é assim que você faz? E alegre? Você demonstra todas as suas emoções pela sua linguagem corporal. Resumindo, a nossa linguagem ela serve para nos comunicarmos uns com os outros. Da mesma forma, você também tem a sua linguagem emocional. Ok, Dulce, então como explicar o que é linguagem emocional? A linguagem emocional é o padrão do seu comportamento movido pela emoção. As suas emoções determinam a forma com que você age diante de determinadas situações. E para ficar mais claro, irmã, eu vou te explicar aqui. Você sabia que todas as experiências que nós vivemos no mundo intrauterino até por volta dos 5, 6 anos de idade, mais ou menos, determinam os nossos comportamentos na vida adulta? Exatamente! A forma como lidamos com as nossas emoções, como construímos os relacionamentos, a forma como nós vivemos nestes relacionamentos, como ganhamos o dinheiro, como desenvolvemos nossa vida profissional. Se você consegue ou não consegue enfrentar os desafios da vida, até a forma de nos relacionarmos com Deus eterno e vivermos o propósito dele na Terra, sofre impactos diretos destas experiências infantis que vivemos desde o mundo intrauterino até os 5, 6 anos de vida. A ciência nos revela isso, querida. Porém, Deus nas Escrituras já nos alerta da importância desse período de vida do ser humano, como eu falei na aula 1. Vamos recordar? Em Provérbios 22, 6, diz o quê? Ensina a criança no caminho que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Ou seja, todo o sofrimento emocional que você vive hoje, minha querida amiga, você aprendeu. Não falado. Tua mãe não vai te ensinar como sofrer, viver com depressão, querer se matar.
Você aprendeu por observação. Você foi marcada na sua infância. Porém, grande dessas experiências não estão na consciência. Pelo contrário, elas estão arquivadas no nosso inconsciente, em uma área do cérebro que chamamos sistema límbico, que é considerado o cérebro das emoções. Lembra que eu expliquei este conceito lá na aula 1? Pois é. Agora que você compreendeu o que é linguagem emocional e também compreendeu qual a importância da infância na vida do indivíduo, eu vou te mostrar quais são as 5 linguagens emocionais para que você consiga compreender de onde vem este padrão de comportamento que tem gerado dor e sofrimento emocional em você. E para que você saiba por onde começar o seu processo de cura e liberdade emocional, eu vou te explicar agora sobre essas 5 linguagens já. Bom, primeira linguagem emocional é a linguagem da sobrevivência. Este é o traço de caráter esquizoide. São mulheres que foram traumatizadas no mundo intrauterino. Quando a criança está na barriga da mãe, ela tem a necessidade de existir. Quando a mãe tem muitos estresses, problemas emocionais conscientes e inconscientes, uma gravidez conturbada ou problemas no casamento, problemas no trabalho, problema com os pais, com os irmãos, vive nervosa, com muitas explosões ou com muito medo, o fluxo de sangue do útero diminui. E assim esse útero não fica quentinho e confortável para aquele bebê. Isso comunica para o bebê que ele não é bem-vindo. Não é essa a mensagem que a mãe quer passar, mas é a mensagem que a bebê, você, eu, interpretamos. Assim, aquela bebezinha passa a não se mexer muito no útero, porque existir é sinônimo de dor e sofrimento. Afinal, ela sofre com o útero frio e duro, porque a mãe vive em conflito emocional e o sangue sai dessa região para poder dar socorro às outras áreas do corpo. Mulheres que tiveram este trauma no mundo intrauterino desenvolvem uma linguagem emocional que nós chamamos de sobrevivência, ou seja, para elas a vida se resume apenas em sobreviver. Isso é percebido da seguinte forma: elas não gostam de muito contato com os outros, elas se sentem rejeitadas pelas pessoas, são mulheres que evitam o contato físico, elas preferem o isolamento, elas não gostam de toque. Elas não são de fazer amizades, elas não confiam nas pessoas. Elas preferem ficar sozinhas na sua bolha. São bem racionais. Elas não são dadas aos sentimentos, elas não gostam de muito choro. A vida para elas se resume em sobreviver apenas. Elas não conseguem desfrutar de uma vida leve. Elas não conseguem se preocupar com uma roupa bacana para si, qualquer coisa que se vestir tá bom e tá tudo certo. Elas falam frases como: as pessoas são más, são ruins, não são confiáveis, vou ficar aqui nesse meu isolamento. Porque para mim, o sentido de viver era dor. As pessoas nesse mundo são tão más, só tem gente ruim. Eu senti aversão de me relacionar com pessoas. Resumindo, elas não se envolvem em relacionamentos de maneira profunda e saudável. Por quê? Para não se ferirem. Porque o primeiro relacionamento que elas tiveram na vida foi um relacionamento de dor e sofrimento lá no útero. Isso está gravado no sistema límbico, não está na sua consciência, está inconsciente, abaixo da consciência. E a segunda linguagem emocional é a linguagem da dependência. Bom, traço de caráter oral, que surge do primeiro dia ao primeiro ano de vida e é a fase em que o contato visual, agora que o bebê nasceu, é imprescindível para suprir a necessidade afetiva desse bebê. O bebê precisa de olho no olho com a mamãe. Mas quando a mãe tem dores emocionais, essa conexão, esse olho no olho fica comprometida. Logo, o vazio emocional se estabelece. Quando a mãe tem conflitos emocionais, problemas no casamento, talvez viver um luto, uma perda importante, enfim. Se a mãe não solucionou os seus sofrimentos emocionais, ela não conseguiu preencher o seu vazio emocional quando você era bebê. Logo, você, quando bebê, sentiu uma intensa dor emocional que resultou em um trauma. E qual foi a defesa? Qual é a defesa que o bebezinho faz para não sentir aquela dor? Para superar aquela dor? É ficar grudada na mamãe, dependendo da mãe para absolutamente tudo.
Veja que nessa fase a dependência ela precisa acontecer, irmãs, é necessário, é saudável. O problema aqui é quando a bebê leva esse comportamento para a vida adulta, ou seja, quando o cérebro dela treinou ficar grudado com a mãe toda a infância, a adolescência, e agora na vida adulta, ela busca inconscientemente a mãe que não preencheu o vazio. E quem é que vai ser essa mãe que essa mulher vai procurar? Marido, amiga, vícios, problemas com dinheiro, gastos excessivos na comida. Então, quando essa mulher ela sente esse vazio, ela procura a mãe para preencher e aí ela fica disfuncional na vida e nos relacionamentos. Esta mulher que viveu este trauma na fase da infância expressa os seguintes comportamentos e sentimentos na vida adulta. Sempre se vê incapaz, precisando de alguém para fazer algo, é muito insegura, sempre precisa de alguém para ajudá-la ou ampará-la em todo o tempo. Isso inclui marido, filhos, amigos, pastores, líderes, ela gruda excessivamente. Essa mulher, de maneira inconsciente, sempre vai procurar a mãe no outro. Assim como ela grudou quando bebê na mamãe, ela hoje gruda em todo mundo para buscar essa mãe. Mulheres com esse traço de caráter, que é o traço de caráter oral, têm um medo irracional da solidão. A ansiedade e depressão, por exemplo, são adoecimentos inerentes a esta linguagem emocional. Sabia disso? Quando a ansiedade e a depressão se instala, a mulher sempre precisará de alguém por perto. Sempre sentirá necessidade de ser cuidada. Depressão e ansiedade levam a mulher a regredir à fase infantil. Isto de maneira inconsciente, por isso que adoece, por isso que não dá conta de viver, porque sendo adulta, fica dependendo das pessoas como uma criança. Vou te dar um exemplo. Se a mulher tem uma ansiedade patológica, com constantes crises de ansiedade, o que ela fazia anteriormente sozinha, como ir ao mercado, pegar um ônibus ou até mesmo ir à igreja, torna-se uma tarefa muito difícil, ameaçadora. Por quê? Porque ela sempre vai necessitar de alguém por perto para sentir segurança, para não passar mal. Aí eu te pergunto, quem precisava se sentir segura com a mamãe por perto? A bebê. Essa mulher, então, vive em sofrimento emocional por ser dependente emocional. Por isso que as mulheres com traço de caráter oral, com a linguagem emocional da dependência, têm a tendência em construir relacionamentos abusivos, sufocam demais o outro porque exigem excessivamente de atenção. E sobre relacionamentos abusivos, sabe por que elas só buscam homens que abusam de alguma forma? Porque elas se entregam como bebê. Bebê não se defende da mãe. Essas mulheres estão bebês procurando as mamães, logo não identificam essas dinâmicas doentias desse tipo de homem. Bom, elas morrem de medo da solidão. Elas não sentem forças para fazer algo sozinhas. São muito inseguras e vivem com um vazio emocional terrível dentro de si. Elas buscam preenchimento deste vazio no marido, nos filhos. Logo vivem insatisfeitas porque este vazio não se preenche. Olá, paz. Me chamo Gislene. Eu tenho ansiedade e fobia social. E sempre fui dependente das pessoas para estar fazendo as coisas por mim e comigo. Eu conseguia assim, eu achava que não conseguia, né, fazer as coisas sozinha. A terceira linguagem emocional é a linguagem do controle. Para se sentir segura na vida, essa mulher precisa controlar tudo e a todos. Quando a criança tem entre 1 e 2 anos de idade, ela começa a engatinhar e com isso vem a necessidade de autonomia. Nesta fase, quando a mãe não permite que a filha engatinhe sozinha, quando a mãe quer controlar todos os movimentos da filhinha, falando da seguinte maneira: faça assim, não mexa naquilo, não mexa nisso, vem aqui, bate palminha pra mamãe. Ou manda beijinho, vamos lá. A criança ela se sente manipulada. Veja, a mãe não faz por maldade, jamais. Mas a criança interpreta estes comandos como manipulação. E por medo de perder o amor da mãe, ela decide se render a esta manipulação. O relacionamento para aquela criança passa a ter a conotação de controle. Este primeiro relacionamento a marca da seguinte maneira: nas relações da vida,
Sempre tem um que controla e o outro que segue as ordens. É comandado, é controlado. Essas mulheres constroem uma relação de mais e menos. O mais é o poderoso e o menos é o submisso. O mais é a que controla, o menos é o controlado. Surge aí o traço de caráter psicopata, a mulher que controla e manipula. E eu não falo psicopatia no sentido de transtorno de personalidade antissocial. Isso daí é um problemão. Eu estou falando de trauma, defesa de trauma infantil. Não tem nada a ver com o serial killer, tá bom? Eu tentei salvar o meu marido a vida inteira. Eu vivi em função dele não errar, dele não fazer isso, porque eu sabia se ele errasse, quem ia sofrer seria eu e meus filhos. Então, eu tentava manipular o Laércio, né, o nome dele, eu tentava manipulá-lo, fazer, não vai por aí, vem por aqui, como se fosse a mãe dele. Né? Eu era a mãe dele, eu não era a esposa dele, né? As mulheres com traço de caráter psicopata têm as seguintes características, anote aí. São frias, manipuladoras, controladoras, persuasivas, elas usam muito bem a linguagem. Conseguem se adaptar com facilidade em diversas ocasiões. Elas só se sentem seguras e tranquilas quando controlam qualquer situação. Elas têm dificuldade de considerar a opinião dos outros e por isso têm dificuldade em fazer acordos. Tudo é do jeito delas. Relacionamentos não é sinônimo de igualdade para essas mulheres, mas de controle. Eu controlo você antes que você venha me controlar. E a quarta linguagem emocional é a da desvalorização. Essa linguagem emocional surge na fase do desfraude, do período dos 2 aos 3 anos de vida. Nesta fase, a criança tem a necessidade de se sentir valorizada, validada. Logo ao entender que o cocô é uma criação sua, algo que sai de si, ela espera que a mãe valorize aquele cocô. Nesta fase da vida, palavras como "ai, que fedor", "que nojo", emitirá a seguinte mensagem para a criança: o que sai de você não é bom, é fedido, é ruim. A criança agora precisa que a mãe, função materna, a valide em tudo o que faz. Quando por algum motivo isso não acontece, os sentimentos dessa criança será de baixa autoestima, dificuldade em dizer não. Pelo contrário, diz sim para todos, mesmo que isso a desgaste ou gere doenças no seu corpo. Não consegue colocar limites nas pessoas, principalmente em pessoas abusadoras. Principalmente em pessoas que lhe fazem mal. Elas carregam os problemas dos outros nas costas. Elas não gostam da sua autoimagem. Elas não gostam de quem são. Sempre sentem que fazem tudo errado e que a culpa dos problemas da vida, do relacionamento, do casamento, dos filhos é sempre delas. Essas mulheres, por não acreditarem que algo bom sai de si, vivem mendigando o amor e a atenção das pessoas à sua volta. Me fazia sofrer muito, né? Porque assim, eu acabava abrindo mão de mim mesma, né? Eu abria mão das minhas vontades para fazer a vontade do outro. Ou seja, eu me preocupava mais com o outro do que comigo mesma, né? Assim, eu me emociono, Dulce, porque foi difícil. É difícil você se olhar e falar, meu Deus, por que eu fazia isso? Né? Você, assim, eu fazia de tudo para ser aceita em algum lugar. Então, assim, de tudo. Às vezes eu falava sim, né? Porque eu ficava ali pedindo uma migalhinha. Ai, me dá uma migalhinha do seu amor, né? E a quinta linguagem emocional é a linguagem da competição. São mulheres que precisam provar para as outras mulheres, principalmente, para os outros também, outros homens, que têm algum valor. São mulheres competitivas, que não aceitam o segundo lugar em nada na vida. Querem ganhar o tempo todo, mas a pergunta é, elas competem com quem e como desenvolveram este ar competitivo? Quando essas mulheres eram crianças, na fase dos 3 aos 5 anos, elas começaram a competir com a mãe, para ter o olhar do pai. Isso porque a criança entrou no relacionamento conjugal dos pais. E olha, querida, isso dá um problema e eu vou te explicar um pouquinho melhor. Vamos lá. Sabe quando o casal discute e começa a falar para a filha o porquê estão brigando? Ou
Quando os pais começam a se desentender e um fica falando assim pro outro ali, para aquela menininha: seu pai, ele não me respeita. Seu pai, ele não me valoriza. Ou a sua mãe, ela não me respeita. Fique melhor que a tua mãe, hein? Não fique igual a tua mãe, tá? Ou ainda quando a filha dorme na cama dos pais, ou até mesmo quando essa filha passa a ser a princesinha do papai. Amor, pega água pra mim? Ai, não posso. Filha, você é a minha princesinha. Eu amo tanto você. Pega lá pro papai, agrada o papai. Aí tá o problema. A criança entende, minha mãe não pegou a água, eu agora vou ter o olhar, o amor do meu pai. Eu vou ser melhor que minha mãe. Ela vai pegar água. Bom, estas dinâmicas citadas não são saudáveis. Quando o marido preferencia a filha do que a esposa, vamos gerar um trauma na criança. E aí surge o traço de caráter rígido, a linguagem emocional da competição. Quando o casal traz a criança para dentro do relacionamento conjugal, o modelo de relacionamento que aquela menininha aprende é de um relacionamento a 3. Desta forma, aquela menina passa a ver a mãe como uma rival, porque é com a mãe que ela disputa o olhar do pai. E como a prioridade do pai é a mãe, porque é com essa mãe que ele tem sexualidade, aquela menininha se sente traída, trocada. Nessa fase a criança começa a perceber a sexualidade. É por conta deste contexto de triangulação, relacionamento a 3, mãe, pai e a menininha, a criança tende a se envolver em relacionamentos triangulares, isto é, relacionamentos com homens que tendem a ser infiel, ou até mesmo essa mulher tem uma grande tendência à infidelidade conjugal, além de poder desenvolver ciúmes possessivo ou se relacionar com homens ciumentos possessivos. Eu acabei ficando muito triangulada, tipo assim, eu estava em um relacionamento com uma pessoa, eu acabava tendo olhos para outras pessoas, porque dentro de mim não existia nada que me supria. Porque eu não sabia cuidar de mim, então eu acabei tendo olhos para outras pessoas, acabei traindo, sabe? Esta mulher adota alguns padrões de comportamento e eu vou te mostrar quais. Primeiro, competitividade com outras mulheres. Por quê? Primeiramente, ela aprendeu, ó, o cérebrozinho treinado a competir com a mãe. Mãe é mulher. Logo na vida, ela vai vincular aquela mãe, mulher, com competição, por isso que são mulheres que competem demais. Elas são completamente racionais na tomada de decisões, se relacionam com homens infiéis, os filhinhos da mamãe, ou elas mesmas são as infiéis da relação. Elas são mulheres muito sedutoras e são mulheres que têm um ciúmes excessivo. Mesmo casada, elas têm a tendência a sentir atração por outros homens. Estas são as 5 linguagens emocionais, os 5 traços de caráter. Essa é uma técnica de autoconhecimento e eu tenho certeza que o seu sofrimento emocional está dentro de uma dessas linguagens ou até mesmo em mais de uma ou até em todas. Só para você saber, querida, a minha linguagem emocional lá no começo do meu casamento era a linguagem da dependência, traço de caráter oral. Eu não fazia nada sozinha, dependia do Vini, o meu esposo querido, e olha, eu dependia dele para tudo. Não foi à toa que eu comecei a sofrer de crise de ansiedade, fiquei com depressão, uma depressão terrível, gravíssima. Tudo isso era para ser cuidada por ele e por traumas emocionais que eu não tinha resolvido e nem tratado. Quando eu acessei este conhecimento, quando eu comecei a tratar os meus traumas, quando eu fui buscar ajuda para compreender a fundo como os nossos traumas infantis eles impactam a nossa vida adulta, eu pude, enfim, dar início ao meu processo de cura e liberdade emocional. Você também pode iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional agora que você sabe na prática qual é o seu padrão de comportamento. Porque conhecendo o seu padrão de comportamento, sabendo a raiz agora do problema, você começa a solucioná-lo. Entenda, querida amiga, que o seu sofrimento emocional está ligado diretamente ao seu traço de caráter ou linguagem emocional, como eu já expliquei aqui. E eu vou te trazer uma outra técnica poderosa de cura: modelagem. A Bíblia diz que as más
conversações corrompem os bons costumes. A palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios 15:33. E diz mais em Provérbios 22, no capítulo 22, versículo 24 e 25. Não se associe com quem vive de mau humor, nem de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando, guarda essa palavra, imitando a conduta e cairá em armadilha mortal. A Bíblia nos ensina que nós temos uma grande facilidade de nos moldar, de receber influências externas de pessoas. Você influencia e também é influenciada por outras pessoas. Essa é a modelagem. Cientificamente, modelagem é você imitar um comportamento. Seu cérebro, mesmo você não querendo, imita. E a Bíblia já diz isso há muito tempo. Querida, para você iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional, é imprescindível caminhar, conviver com mulheres ou um grupo de mulheres que conseguiram iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional. A minha cura, eu vou confidenciar aqui algo para você. A minha cura só foi possível quando eu selecionei as amizades. Sim, quando eu comecei a deixar de caminhar com mulheres muito reclamonas, doentes, e começar a caminhar com mulheres que iniciaram o seu processo de cura e liberdade emocional. Essa é uma técnica da PNL, que inclusive eu aplico em mim, e essa técnica que faz parte do método Viva que eu estou te explicando. Eu não caminho com pessoas que vivem passivas, a não ser para ensiná-las. Esta técnica é aplicada inclusive nos meus grupos de mentoria, com as minhas clientes, com todas as minhas alunas. E olha, os resultados são extraordinários. As mulheres lá do método Viva, da mentoria Viva, se curam mais rápido quando as suas mentes e cérebros acessam outras mulheres que estão decididas em iniciar o processo de cura e liberdade emocional. E com essa convivência, inclusive convivendo comigo, elas encontram o quê? Elas aprendem a equilibrar o cérebro delas com o meu e com o das outras mulheres. Isso é uma modelagem poderosa. É o que a Bíblia diz, o que a ciência fala, e eu aplico. Essas mulheres também fazem isso e elas iniciam o processo de cura e liberdade emocional, porque o cérebro delas aprende a se equilibrar. Cérebro desequilibrado agora equilibra com outras mulheres que também estão equilibrando o seu cérebro. Aí começa a estabelecer os desbloqueios emocionais, começam a ocorrer no cérebro a cura da ansiedade, da depressão, porque ansiedade e depressão começam a perder força. E essa mulher consegue se curar desses processos patológicos, ansiedade e depressão, enfim. Quando uma mulher está rodeada de mulheres tementes a Deus e que estão iniciando o processo de cura e liberdade emocional, suas mentes aprendem, seu cérebro aprende os caminhos de cura. E uma renovação de mente começa a acontecer, como diz lá a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 12, versículo 12. Essas mulheres, por meio da técnica de modelagem, né, que é da programação neurolinguística, da Bíblia, que a Bíblia já fala isso, elas trazem à existência a sua cura, porque elas observam e o cérebro modela essa cura e estabelece essa cura. Estes conhecimentos são definitivos para você treinar o seu córtex pré-frontal, para você iniciar o seu processo de cura, porque essas informações, você agora vai fazer o quê? Vai começar a resolver os problemas que você identificou nos traços de caráter. Logo, o seu córtex pré-frontal, sabendo onde está o problema, a solução fica disponível em suas mãos. Então, você identificando os traços de caráter e começando a se associar com mulheres que já iniciaram o processo de cura com a modelagem, não tem erro. Você inicia o processo de cura e liberdade emocional. Viu? Não é simples? É esse bicho de 7 cabeças? Não, né? Eu iniciei a minha cura resolvendo estes problemas de cada traço de caráter que eu identifiquei e caminhando com mulheres que já estavam se curando, que aprenderam a se curar. Logo, meu córtex pré-frontal começou a ter habilidades para resolver qualquer problema com muito mais facilidade. Estas técnicas práticas, inclusive, também permite hoje que todas as mulheres que conheceu e acessaram o método Viva iniciassem o seu processo de cura e liberdade emocional. Antes do método Viva, eu passava por problemas emocionais
tipo o problema da rejeição e do abandono. Então eu não conseguia dar com situações difíceis, eu não resolvia os meus problemas. Eu sempre estava abandonando e achando que as pessoas estavam me rejeitando. E aí, ao conhecer o método Viva, eu passei a ter resultados. Porque eu passei a decidir a resolver os problemas, não deixar eles para trás. Então, nisso, o que eu tive de resultado? Eu consegui ter mais prazer, satisfação em estar fazendo as coisas, estar lidando com as coisas hoje em dia. Então, quando eu comecei o meu processo, né, de libertação e cura através do método Viva, eu tô tendo mais qualidade de vida. A paz do Senhor. Eu queria dar um testemunho do meu início do processo de cura e liberdade emocional. Antes do processo de cura do método Viva, eu estava muito estagnada, muito doente mentalmente, não estava vendo o horizonte, não conseguia ver um futuro na minha vida. Só chorava, só lamentava e não sabia o que fazer, uma direção, principalmente referente ao meu casamento, que estava assim morto praticamente, né? Agora eu já consigo ver uma vida, porque eu tô me desvencilhando emocionalmente, financeiramente do meu marido. Hoje eu sei que eu preciso dele, mas eu não dependo dele. E isso me traz uma liberdade, né? Me traz realmente uma liberdade. E os meus micro-resultados são vários, assim, eu contei 2 no grupo, mas eu tenho outros. Foi a minha liberdade emocional, a minha liberdade do meu marido emocional, que eu estou conseguindo me desvencilhar dele, financeira e emocionalmente. A modo como eu tratava o meu pai após a morte da minha mãe, culpando por isso, e hoje eu consigo vê-lo com mais amor, né? A Dulce sempre fala que a gente tem que amar os nossos pais como eles são, e eu tô conseguindo, graças a Deus, porque eu amo muito meu pai. E na minha profissão eu tô avançando também, após a Daiane dar um testemunho lindo lá, um micro resultado maravilhoso de um curso que ela concluiu. Eu também vou iniciar um curso novo na minha área. Eu tô muito feliz mesmo, eu tô com os meus horizontes super abertos. Eu iniciei o meu processo de cura e liberdade emocional. Irmãs, essa aula é apenas uma ínfima amostra do programa Método Viva, um programa completo, estruturado e simples. Viu como é simples? Que tem ensinado centenas de mulheres cristãs a iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional. E nessa revolução você aprendeu o quê? A origem de todos os seus sofrimentos emocionais ficam lá na infância, devido aos traumas que você sofreu. Você também aprendeu que, devido à estrutura física do seu cérebro, orar somente, sem uma ação efetiva, não vai curar o seu sofrimento emocional. E também eu te expliquei que ficar sem fazer nada, esperando a sua cura chegar, é viver contra a palavra de Deus. Nós meditamos também nas histórias de Moisés, Josué, para concluirmos essa questão. Na aula 2, eu te mostrei que o segredo que cura o sofrimento emocional está dentro de você, dentro de mim, mais especificamente no cérebro, na mente. Se você treinar o córtex pré-frontal, você conseguirá torná-lo mais potente e assim conseguirá controlar o cérebro das emoções, que é o sistema límbico, dando assim início ao seu processo de cura e liberdade emocional, porque você vai aprender a controlar as emoções. Não viver mais nessa gangorra de descontrole emocional. E por fim, nesta aula 3 eu te mostrei na prática como seus traumas são vividos na vida adulta e te mostrei técnicas, 2 técnicas que são os traços de caráter, linguagens emocionais e modelagem. Agora você só precisa fazer exatamente o que eu te ensinei. Você vai entender que existe um padrão doentio e agora você já sabe como iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional. E glória a Deus por todo este aprendizado. Mas agora eu quero falar com você
que não quer parar por aqui, mas que deseja continuar essa revolução de cura emocional comigo. Bom, eu quero falar com você que deseja colocar ordem na vida, colocar ordem nessa bagunça emocional que está aí os seus relacionamentos. Eu quero falar com você que quer colocar ordem na sua vida de forma completa. Você que deseja a cura das crises de ansiedade, cura da depressão, cura destes medos que te paralisam e inclusive o medo do futuro. Eu quero falar com você que deseja cura na sua vida espiritual, ter mais força na presença de Deus, aprender a controlar as suas emoções e não ser mais dominada por elas. Você que deseja curar-se da insegurança, você que deseja encontrar a verdadeira paz que vem do céu, curar-se das feridas do passado, você que deseja não mais ter esses pensamentos negativos e opressores, você que não quer mais essa mente acelerada, você que deseja desbloquear-se emocionalmente e espiritualmente. Irmã, é com muito carinho, para você que deseja tudo isso e muito mais, eu quero te dar uma ótima notícia. Você não nasce sabendo. Você não nasce sabendo se curar sozinha. Mas o Senhor é tão bom que Ele te trouxe a esta jornada para você aprender. Eu e outras mulheres cristãs tivemos que aprender a iniciar o nosso processo de cura e liberdade emocional. E é possível aprender tudo isso com uma metodologia simples chamada Método Viva. E o Método Viva, eu quero deixar claro para você, não é uma fórmula mágica. O Método Viva não é para mulheres que querem uma mágica como solução. Mulheres que querem a sua cura sentada sem ter que fazer nada, não. O Método Viva é para mulheres que querem, estão decididas a dar um fim a esse momento de vida, essa fase opressora, e querem dar início ao seu processo de cura e liberdade emocional sem ferir a sua fé e, consequentemente, se fortalecer emocionalmente. E agora eu vou te dizer como funciona o Método Viva. Bom, o Método Viva, amiga, é um programa completo construído para mulheres cristãs que desejam iniciar o processo de cura e liberdade emocional. O método trabalha no campo científico e com as Santas Escrituras, tudo com o objetivo de te ajudar a iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional. O método trabalha as seguintes dimensões da mulher: dimensão emocional, dimensão sistêmica e dimensão interpessoal. Simples. Você aprenderá a origem dos sofrimentos emocionais, a desbloquear-se emocionalmente. Eu sei que é isso que você deseja, é isso que você precisa. A mudar os padrões de comportamento que te fazem sofrer e que você não sabe mais o que fazer com eles. A controlar as suas emoções com técnicas práticas para sair deste desequilíbrio, a treinar seu córtex pré-frontal, aprendendo com o processo de autocura. Método Viva ensina autocura. Vai te ensinar a se desfazer dos padrões de comportamentos doentios que vêm da tua família. Comportamentos que você está repetindo talvez de maneira inconsciente, mas agora vai ficar consciente. Padrões de comportamentos repetitivos como depressão, ansiedade, descontroles emocionais, traições, divórcios, violência, abuso, dependência emocional, entre outros. Você terá a possibilidade de construir um relacionamento saudável consigo, com seu marido, com seus filhos, com seus pais, com a sua igreja, com a vida e com Deus. Você aprenderá a desfrutar de uma vida abundante, com controle emocional, cura, propósito e livre deste ciclo de sofrimento emocional que você vive talvez uma vida inteira. Isso porque o Método Viva é científico e bíblico. Eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe para que nasceu? No Método Viva, você vai aprender qual o propósito que o Senhor planejou para a mulher e o diabo roubou de nós, nos marcando desde a infância com experiências traumáticas e dores da vida. Tudo lhe será ensinado mediante as Escrituras e à luz do hebraico, língua original em que a Bíblia foi escrita. As mulheres cristãs que estão em sofrimento emocional vivem à deriva no mar da vida,
esperando passivamente a morte chegar. Não entendem por que estão morrendo emocionalmente aos poucos. Você vai aprender sobre o seu perfil psicológico, você vai entender detalhadamente as origens dos seus sofrimentos emocionais. Como? Esse que é o que eu creio que é o que você procura. Como resolver? Sim, você vai aprender, o método vai te ensinar como resolver esse passado e o que fazer para viver um futuro de cura do seu sofrimento emocional. Você terá detalhadamente todas as linguagens emocionais e as formas de solução. Você se autoconhecerá. Você alcançará definitivamente a cura da depressão, da ansiedade, do sentimento de culpa, dessa angústia terrível que parece que vai explodir o teu peito, desse sentimento de inferioridade, dessa sensação de incapacidade, dessa baixa autoestima, dessa negatividade, dessa desesperança com a vida, deste descontrole emocional, entre outros. O Senhor, através desta ferramenta, te dará um novo sentido na vida e não te permitirá ser mais uma presa fácil de Satanás, porque você terá conhecimento. E olha, eu tenho uma aluna que o médico a liberou das medicações psiquiátricas. Sim, ela iniciou o processo de cura e liberdade emocional da fobia social e da depressão. Leia o testemunho que a Gislene postou lá na comunidade exclusiva do Método Viva. Paz, Dulce, amadas! Como disse no encontro para vocês, o psiquiatra me liberou. Nunca tinha chegado a esse nível no tratamento. Para a honra e glória de Deus, eu iniciei meu processo de cura e liberdade emocional. E agora, veja na tela a receita do psiquiatra. Olha o que está escrito por ele. Paciente com melhora dos sintomas relacionados ao episódio depressivo e crises de pânico. Melhorou as dificuldades sociais em terapia com boa evolução. Aleluia! Deus é fiel e esta cura está disponível para você também. Basta ter acesso às técnicas corretas para treinar o córtex pré-frontal, técnicas corretas para iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional. Outra pergunta, irmã: como estão os seus relacionamentos? Por que os seus relacionamentos estão tão conturbados e alguns até se desfazendo? Querida amiga, você vai aprender a como colocar ordem, saúde emocional e espiritual nos seus relacionamentos. Você vai saber como deixar de ser dependente emocional de qualquer pessoa para se tornar dependente somente de Deus, porque o ser humano te entristece, te magoa, não é assim? Porque você vive dependente. Você vai aprender a romper com essa dependência para depender só do Senhor, que não fere o teu coração e que é fiel sempre com você. Você viverá relacionamentos que estão alinhados à vontade de Deus, como Ele planejou. Relacionamentos que geram vida e não sofrimento e morte. O método Viva é composto por prática e técnicas, ou seja, você terá uma estrutura para iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional. O programa Método Viva é o programa mais completo do reino de Deus e do meio cristão, que possui como objetivo o início do processo de cura e liberdade emocional das mulheres cristãs. Agora, lembra do que eu falei lá na aula 1? Que quem estivesse comigo até o final da Revolução da Cura Emocional ia ter uma surpresa e que ia me agradecer depois? Lembra que eu falei isso? Lá na aula 1? Pois bem, a surpresa que eu preparei para você é fazer parte da minha mentoria, da minha turma de mentoria do Método Viva, que é uma mentoria exclusiva para mulheres cristãs. Eu estou aqui lançando agora a Mentoria Viva, que é composta pelo Método Viva e o meu acompanhamento em grupo com as irmãs que se inscreveram na mentoria. Neste programa de mentoria você terá o meu acompanhamento técnico e espiritual. Será um acompanhamento completo. Eu achava que eu estava sozinha. Eu achava que eu era a única, que eu estava enlouquecendo, que ninguém mais passava por isso, não era difícil encontrar pessoas assim. E aí, com o grupo, eu me senti mais acolhida. Eu percebi que é um processo tão dinâmico, porque um dia uma tem uma demanda, no outro dia tem a outra.
a gente se apoia mutuamente, apesar de nunca ter se visto pessoalmente, a gente escuta a história do outro, a gente vê a dificuldade do outro, isso, às vezes, a gente não fala nada, mas aí, ouvindo a história do outro, a gente sente empatia, a gente percebe que o outro também sofre. Então, para mim, o processo de grupo foi um crescimento, entendeu? Observar o outro, ter empatia pelo outro, foi bom, para mim foi muito bom, sabe? Tanto que, assim, eu não falei nada, mas no início do processo de cura, eu tinha aula toda quinta-feira e eu faltava aula para poder ficar no processo de cura. No começo, quando eu achei em grupo, assim, pensei, nossa, mas, né, as pessoas vão ficar sabendo dos meus problemas e tal, porque eu achava que era só eu que tinha isso, sabe? Aí, nossa, quando começou, assim, tudo foi muito, todo mundo, sabe, a gente se sente mais seguro em saber, claro que não é bom, né, mas de saber que tem outras pessoas também que estão procurando ajuda, que também estão sofrendo, né, assim, cada dia, assim, eu chegava ansiosa para chegar o dia, para poder, porque é muito bom, assim, em grupo, cada uma dá seu testemunho, é bem melhor que o individual, eu acho, hoje, né, falando, porque antigamente eu só tinha feito individual, em grupo eu nunca tinha feito. Então, hoje, pela minha conhecendo, eu acho que o em grupo ajuda muito mais do que o individual. Serão 8 encontros ao vivo em grupo em que eu pegarei pela sua mão neste processo de cura e liberdade emocional, e você ainda vai ter o acesso ao programa Método Viva completo por 1 ano. Irmã, eu estou, não sei você, mas eu estou definitivamente comprometida com o início do seu processo de cura e liberdade emocional. Agora sim, você tem a oportunidade de iniciar de uma vez por todas o seu processo de cura e liberdade emocional sem desculpas. Eu queria ter tido uma oportunidade como essa 14 anos atrás. Eu tenho certeza que se eu tivesse a oportunidade de fazer parte de um grupo de mentoria, como a Mentoria Viva, onde alguém me mostrasse onde eu estava errando e o que eu deveria fazer e me mostrasse na Bíblia, para não ferir a minha fé, como iniciar o meu processo de cura e liberdade emocional, eu não teria sofrido 5 longos anos com depressão, ansiedade, síndrome do pânico, sem contar as opressões espirituais. Eu não sabia distinguir o que era emocional e espiritual. Meu Deus, eu sofri demais. A minha vida paralisou e quase perdi tudo por 5 anos. Mas ainda não acabou, minha irmã. E quem entrar para esta turma de mentoria, a última turma do ano de 2022, vai receber alguns presentes também, como bônus. Claro, eu amo presentear. Você vai receber os seguintes presentes. Curso Depressão e Ansiedade na Prática. Você vai aprender a identificar os padrões de comportamento que alimentam a depressão e ansiedade e como eliminá-los. É um curso voltado somente para combater a depressão e a ansiedade. Você também terá acesso a um outro excelente presente, o curso Método GC, Método de Gerenciamento de Conflito Conjugal. Um programa completo que vai te ensinar como viver um relacionamento blindado contra crises conjugais e contra o divórcio. Você também terá acesso a um curso maravilhoso, a um presentão, hein? Curso Homens Segredos Revelados. Sim, meu esposo Vinícius fez um curso exclusivo para ajudar você, mulher cristã, a entender a mente do seu marido, como funciona a mente do seu esposo. Minha irmã, se você de repente não está casada, mas está à procura de um homem de Deus equilibrado emocionalmente, esse curso vai te mostrar como identificar este homem saudável, este homem de Deus equilibrado, e também vai ajudar você, mulher casada, a entender o porquê que o seu marido tem os comportamentos que tem e te deixa geralmente chateada. Você vai aprender a como lidar com ele de forma correta. E olha, lembre-se também que o seu marido tem os traumas dele, querida. Você também vai ter acesso a um presente maravilhoso, Comunidade Viva, nossa comunidade fechada exclusiva do Facebook, que é só para as alunas do Método Viva. É um espaço de interação com outras mulheres cristãs que estão na mesma situação que você e juntas
compartilharão essa trajetória de superação, vitória. Você estará junto comigo e com outras mulheres neste movimento de cura. E lembra da modelagem? Essa comunidade é imprescindível, vai te ajudar a usar essa técnica de uma maneira muito mais objetiva e assertiva. Mas aí você me pergunta, Dulce, mas será que o método Viva vai funcionar mesmo? Dulce, eu tô com tanto medo, eu tô com medo de não dar certo. Irmã, é natural sentir medo. O medo é uma proteção natural de Deus, você sabia disso? Sim, isso que você está ouvindo é novo. Tudo que você acessou essa semana é algo extraordinário e muito novo. E para viver o novo de Deus, você também precisa fazer algo novo. Por que você está acessando algo novo? Porque você saiu da passividade, fez as aulas dessa semana, ou seja, você fez algo novo essa semana. Querida, você precisa dar um passo de fé. Lembre-se de Abraão, ele precisou dar um passo de fé para ir à terra prometida. Você está preparada e disposta a dar este passo de fé? Ok, Dulce, mas quanto vai custar o método Viva? Bom, antes de te responder, eu quero te perguntar, quanto está custando para você permanecer com depressão, ansiedade, com essas opressões espirituais, esse medo paralisante, com essa insegurança, com essa vida que não é nunca, nem de longe, o ideal de Deus para você? Quanto custa as caixas de remédio que você compra por mês? Quanto custa esconder dos irmãos da igreja ou da família que você não consegue eliminar o seu sofrimento emocional? Quanto custa ter os seus sonhos e não realizá-los? Quanto custa ver os seus filhos doentes por sua responsabilidade? Quanto custa ver o seu casamento sendo destruído? Quanto custa viver essa vida paralisada e se sentir um fracasso de mulher? Quanto custa ver a vida passar, os seus filhos crescerem e você não aproveitar a infância deles, querida? O tempo que foi não volta mais. Quanto custa iniciar um projeto e não finalizar? Quanto custa viver procrastinando e se sentindo frustrada, culpada? Quanto custa viver uma vida com essa baixa autoestima, sempre se sentindo inferior e incapaz a toda e qualquer pessoa? Quanto custa viver a vida que você leva hoje, minha irmã? Quanto custa? E agora eu te pergunto, até quando você vai suportar viver assim? Quantos anos você vai se permitir viver doente? O que precisa acontecer para você perceber que está caminhando para a morte? A Mentoria Viva não é um programa barato. Foram mais de 40 mil investidos em especializações, querida. Foram 9 anos estudando, batalhando, pesquisando, atendendo mulheres para descobrir as bases que sustentam o programa. Todas cientificamente comprovadas e com respaldo da Bíblia. Vamos lá. Irmã, sabe quanto custa a minha sessão terapêutica? Eu vou te falar, R$400. Eu descobri que, para a efetividade de qualquer tratamento, são necessárias pelo menos 2 sessões por mês. Como uma sessão minha é R$400, logo 2 sessões por mês é igual a R$800 mensais. Você vai ter acesso à Mentoria Viva por um ano inteiro. Isso significa que é como se você estivesse recebendo 2 sessões por mês durante um ano. Logo, R$800 por mês vezes 12 meses é igual a R$9.600. Mas tem um detalhe, nas minhas sessões terapêuticas eu não converso com o paciente fora do setting terapêutico. Acabou os 50 minutos da sessão, acabou o contato comigo. Na Mentoria Viva você vai receber um login e senha para acessar as aulas 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante um ano completo. Você terá acesso à comunidade exclusiva do Método Viva, também por um ano. E nesta comunidade eu acompanho todas as alunas esclarecendo dúvidas. Elas colocam lá os seus elogios e na comunidade nós também temos contato bem próximo. Ali nós aplicamos a técnica e vivemos a técnica da modelagem. Os nossos cérebros se conectando e se curando. E mais, você também está recebendo 3 cursos gravados de presente que equivalem a R$2.391. Irmã, se nós somarmos aqui o Método Viva mais os 3 cursos de presente, você vai receber aí um total de R$11.991. E se nós dividirmos por 12 meses,
Seriam 12 parcelas de R$ 999,25 por mês. Mas pode ficar tranquilo, que você não vai investir R$40 mil como investir para ter esse conhecimento que eu tenho, e pode ficar sossegada que você também não vai precisar investir R$ 9.600, que é o valor investido referente a um ano de terapia comigo. E você também não vai precisar investir os R$ 2.391, que é o valor dos cursos, dos presentes que eu agora estou te oferecendo. Irmã, para fazer parte da Mentoria Viva, iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional, você vai investir 12 parcelas de R$ 119,46 no cartão de crédito, ou um valor à vista de R$ 1.197 no cartão de crédito, ou Pix, ou boleto bancário. E para quem se inscrever na segunda-feira, vai receber um bônus, um presente muito especial: 50 minutos de mentoria individual comigo. Nessa mentoria individual, eu vou usar técnicas com você, vou te ajudar com técnicas para te mostrar a origem dos seus sofrimentos emocionais e como resolver, para acelerar o seu processo de cura e liberdade emocional. Irmã, se você dividir o valor de R$ 119,46 por 30 dias, você vai dar R$ 3,98 por dia. Problema não é dinheiro, tá? Você não teria R$ 3,98 por dia, todos os dias, para poder ali ter a sua parcela e iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional? Ou seja, você não vai ter R$ 3,98 ao dia para iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional? Ah, Dulce, mas eu não tenho esse dinheiro. Ok, eu compreendo, e é por isso que eu te pergunto: é importante para você iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional? Se for, o que você tem em casa e não usa mais? Ou quais são os gastos que você tem em casa que não te ajudam a iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional? Lá no fundo, querida, é uma questão de prioridade. Se você for a sua prioridade e quer iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional, você pode vender algo que não usa, usar o cartão de crédito de um parente, fazer uma hora extra lá no seu trabalho, começar a vender algo para somar a renda, enfim. Existem milhares de possibilidades para você começar a se priorizar, para você iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional. Você pode trabalhar todo dia para ter R$ 3,98, que no final do mês vai dar a parcela do seu método Viva. Talvez até agora você só olhou para o outro. Querida, é hora de começar a olhar para si. Deus está te mostrando que o problema não é o dinheiro. Afinal, Ele é dono do ouro e da prata, como diz a sua palavra. Ou seja, Ele não vai ter R$ 3,98 ao dia? Te pergunto. A Gislene, a aluna do Método Viva, ela não tinha condições de pagar o curso e ela parcelou. Deu um passo de fé. Depois que ela iniciou o seu processo de cura e liberdade emocional, ela abriu um espaço na garagem dela e está vendendo roupas. Ela tinha fobia social, querida, e hoje ela tem um negócio próprio. Você acha que ela se arrependeu de dar este passo de fé? No hebraico, a palavra ter não existe. Sabia disso? Este é um conceito ocidental. Para o judeu, o povo de Deus, tudo o que eles querem e precisam simplesmente existe. Por exemplo, o judeu não fala assim: eu tenho uma casa. Não, o judeu diz: existe hoje uma casa para mim. Pensar que você não tem dinheiro é um pensamento errado que promoverá dor, angústia, desespero em você. Pense dessa forma: quero entrar na mentoria Viva, eu quero entrar para esse programa de mentoria. Eu preciso do dinheiro e ele vai existir para mim. Eu tenho certeza que você encontrará uma forma de fazer existir esse valor, R$ 3,98 todos os dias. E para te mostrar que esse princípio bíblico é poderoso, eu quero te mostrar a foto do meu olerite e do boleto da minha faculdade. Olha quanto eu ganhava por mês, irmãs. Quando eu iniciei a faculdade de psicologia lá em 2007, eu ganhava R$ 380 por mês. Isso mesmo, R$ 380 mensais. E está aí na tela agora a minha carteira de trabalho para você ver. Olha quanto era o valor da minha mensalidade da faculdade de psicologia: R$ 654,62. Agora eu te pergunto, como eu poderia pagar uma faculdade de R$ 654,62 por mês
sendo que eu ganhava R$380 por mês. Só existe uma resposta. Precisei dar um passo de fé e crer que o valor de R$274 existiria para mim durante o curso. E eu lembro que quando eu peguei o contrato da faculdade, eu me sentei no sofá lá da minha casa, ainda quando eu era solteira, na casa dos meus pais, e eu disse: Senhor, eu não tenho como realizar este meu sonho. De onde eu vou tirar a diferença? Ali o Espírito Santo na hora me respondeu: assina o contrato, que eu não te deixarei faltar nem um mês. Queridas, eu fiquei apavorada e eu perguntei: Deus, são 5 anos, Deus, o valor aumenta, reajusta, como se Deus não soubesse, né? Deus novamente falou: assina, porque não vai faltar. Eu assinei. E sabe o que aconteceu? Minha mãe chegou em casa, lá do trabalho, e ela trabalhava com serviços gerais, ganhava bem pouquinho. Ela disse: Fia, eu vou completar sua faculdade. Meu Deus! Mal tinha acabado de assinar o contrato, dei esse passo de fé, sem ter o dinheiro, e Deus me honrou. O dinheiro da primeira parcela existiu. O Senhor fez existir o valor de todos os meses por 5 anos. Eu fiquei desempregada nesse tempo, por longos meses, e o dinheiro existia. Eu tinha dinheiro? Não, mas o dinheiro existia. Uma amiga empresária da época de faculdade perguntou: como que você desempregada não fez negociação? Eu tão bem sucedida precisei negociar? Exatamente. As empresárias da minha turma, tinha muitas empresárias, elas negociaram as suas mensalidades atrasadas. E eu, para a glória de Deus, aos olhos dos homens, a desempregada, eu tinha um pai que me sustentou em tudo, porque foi ele que prometeu me suprir. Nunca me deixou faltar por 5 anos. Eu nunca atrasei minha mensalidade. Eu nunca atrasei uma mensalidade. E eu guardo todas as parcelas, um bolo assim, de boleto, até hoje. Para a glória de Deus, eu glorifico o nome do Senhor. Esses boletos são os memoriais da fidelidade do Senhor comigo. E este é o poder da fé. Quando eu preciso de algo, algo existe para mim. Repita comigo: o dinheiro que eu preciso vai existir para mim. Eu vou conseguir. Da mesma forma, irmã, eu quero te convocar a dar este passo de fé, assim como eu fiz, e crer que o valor da mentoria viva vai existir para você. E olha só, para te deixar mais tranquila, eu vou te dar 2 garantias. A primeira garantia é de 30 dias incondicional, que funciona assim: você terá 30 dias corridos após a inscrição no programa para pedir um reembolso. Caso veja que o programa não é para você, é só mandar um e-mail solicitando a devolução do valor, que eu devolverei 100% do valor. A segunda garantia é de 60 dias de forma condicional, ou seja, se você assistir todas as aulas, resumi-las, postá-las na comunidade, fizer todas as atividades que eu passar e não tiver nenhum resultado, detalhe, e participar de todos os encontros da mentoria, dos 8 encontros, eu te darei uma mentoria individual de 30 dias, sendo um encontro por semana, para entender o que aconteceu. Após a mentoria, se você ainda não alcançar nenhum resultado, eu devolverei 100% do seu dinheiro mais R$500. Tamanha certeza que você vai chegar onde você deseja. E olha, essas garantias é para você ficar tranquila e sossegada, porque quem vai carregar o peso dessa responsabilidade aqui sou eu, tá? E irmã, é melhor que você se arrependa de ter entrado no programa do que se arrepender de perder a oportunidade de mudar a sua vida e continuar a mesma mulher presa em suas dores emocionais. E querida, você sabe que todos os projetos que você começa, provavelmente, talvez você não termina, né? Tem vezes que você nem inicia. Se você chegou até aqui, eu quero te dar uma boa notícia. Você é uma mulher de força. Você é forte. Agora você tem a oportunidade de finalmente iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional. E as garantias que eu estou agora te dando servem justamente para jogar a responsabilidade da sua decisão nas minhas costas. Eu estou comprometida com o início do seu processo de cura e liberdade emocional. Minha querida, aproveite a oportunidade para estar com mulheres que querem o mesmo objetivo que você, mulheres que compartilharão as vitórias juntos com você e estarão
ao seu lado neste processo de cura emocional. Olha, eu quero que você agora preste muita atenção. As vagas para inscrição da Mentoria Viva serão abertas na segunda-feira, às 9 da manhã, horário de Brasília. E se você realmente quer fazer parte da mentoria, clica agora no link abaixo para fazer parte do grupo do WhatsApp das super interessadas. Pois quem estiver neste grupo vai receber o link de inscrição às 7 da manhã e você não vai correr o risco de perder a sua vaga. Detalhe, as vagas são limitadas. E um dos diferenciais do programa é que eu não trabalho com muitas mulheres, não. Por quê? Porque o meu trabalho é personalizado e eu trabalho com um grupo pequeno de mulheres cristãs. E agora eu quero que você guarde algo. Nós somos mais de 1.500 mulheres inscritas nessa revolução da cura emocional e eu não tenho como mentorizar estas mulheres de uma vez. Portanto, assim que as vagas forem preenchidas, eu encerrarei as inscrições, então eu quero que você se programe. Do contrário, não adiante me pedir depois. Não vai entrar mais para a mentoria neste ano. E se você vai estar comigo na Mentoria Viva, eu quero falar o seguinte: deixa aqui nos comentários, logo aqui na comunidade, aqui embaixo na comunidade, hashtag Cura e Liberdade Emocional. Eu quero você comigo, minha querida irmã. Eu quero te ajudar. E olha, eu quero que você esteja nessa trajetória comigo. E olha, você só tem agora 3 alternativas: ignorar tudo que eu falei aqui e continuar com os seus sofrimentos e dores emocionais, tentar a sua maneira iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional, e Deus sabe quando você vai conseguir. Lembrando que tudo que você faz de errado só agrava o sofrimento emocional. Não tem jeito. E a terceira, entrar para a Mentoria Viva, desfrutar de todo este conteúdo e descobrir a origem dos seus sofrimentos emocionais e resolvê-los, dando início ao seu tão sonhado, orado, desejado processo de cura e liberdade emocional. Clica agora no botão abaixo das super interessadas, clica aqui para você ser uma das primeiras a fazer parte dessa última turma de 2022. Querida, vai encerrar esse ano entendendo como iniciar o processo de cura e 2023 será um novo ano, o melhor ano da sua vida, o melhor ano que vai iniciar os melhores anos da sua vida. Deixe os seus comentários aqui embaixo, printa essa tela, me siga lá nas minhas redes sociais, os endereços que estão aqui abaixo. E eu quero dizer o seguinte: eu quero te encontrar na segunda-feira lá na Mentoria Viva. E olha, que Deus te abençoe. E eu te vejo do lado de dentro deste programa que vai mudar a história da sua vida, da Mentoria Viva. Beijo, querida. Fica com Deus. Tchau, tchau.